Conta um Conto apresenta de Stephen King, O Último Turno. Narração: Marcelo Fávaro. 2 da manhã, sexta-feira. Hal estava sentado no banco junto ao elevador. O único lugar do terceiro andar onde o peão podia fumar um pouquinho durante o expediente. Quando Warwick apareceu, ele não ficou feliz de ver Warwick. Não era para o supervisor aparecer no terceiro andar durante o último turno. Ele deveria ficar no seu escritório, no subsolo, tomando café da cafeteira que ficava no canto da sua mesa. Além disso, fazia calor. Era o mês de junho, mais quente registrado em Gates Falls. E o termômetro de propaganda do Crush, que também ficava ao lado do corredor, tinha chegado aos 34 graus às 3 da manhã. Só Deus sabia que inferno era a fábrica durante o turno que ia das 3 às 11. Hal operava a máquina desbastadora de fibras, uma engenhoca teimosa produzida em 1934 por uma firma falida de Cleveland. Ele só estava trabalhando na fábrica desde abril, o que significava que ainda ganhava o mínimo de 1,78 por hora. Mas, tudo bem. Não tinha mulher, namorada fixa, não pagava pensão alimentícia. Ele era um nômade. E durante os últimos 3 anos tinha se mudado, pedido carona, de Berkeley, estudante universitário, para Lake Tahoe, ajudante de garçom, Galveston, estivador, Miami, cozinheiro de lanchonete, Wheeling, motorista de táxi e lavador de pratos, e agora Gates Falls, Maine, operador de calandra. Não pensava em se mudar outra vez de antes da neve cair. Era uma pessoa solitária. Gostava das horas entre as 11 e as 7, quando o fluxo sanguíneo da grande fábrica estava no momento mais fresco, para não falar da temperatura. A única coisa de que ele não gostava eram os ratos. Ah, os ratos. O terceiro andar era comprido e abandonado, iluminado apenas pelo brilho intermitente das lâmpadas fosforescentes. Ao contrário dos outros andares da fábrica, esse era relativamente silencioso e desocupado, pelo menos pelos seres humanos. Os ratos eram outra história. A única máquina ali era a calandra. O resto do andar era um depósito para sacas de 40 quilos de fibras que ainda tinham de ser separadas pela máquina ao longo dos seus dentes. Estavam empilhados como linguiças em longas fileiras. Alguns deles, sobretudo as peças lá de fora, de linha irregulares para os quais não havia pedidos, com vários anos de idade, e a sujeira cinzenta do resíduo industrial. Eram ótimos lugares para os ratos construírem seus ninhos. Criaturas imensas, barrigudas, com olhos raivosos e corpos que pululavam piolhos e vermes. Hal desenvolvera o hábito de recolher um pequeno arsenal de latas de refrigerante nas latas de lixo durante o intervalo de descanso. Atirava-os nos ratos, naqueles momentos em que o trabalho andava mais devagar, catando as latas mais tarde nas suas horas vagas. Só que dessa vez o senhor capataz o apanhara, subindo pelas escadas em vez de usar o elevador, como o FDP furtivo que todo mundo dizia que era ele. "O que você está fazendo, Hal?" "Os ratos", Hal disse, percebendo que devia soar como desculpa esfarrapada, que os ratos tinham se esgueirado de volta para a segurança de suas tocas. "Eu jogo latas neles quando aparecem." Warwick fez que sim uma vez sucintamente.
Era um homenzarrão robusto com um corte de cabelo militar. As mangas de sua camisa estavam enroladas e sua gravata afrouxada. Olhou atentamente para Hal. Nós não te pagamos para jogar latas em ratos, rapaz. Nem mesmo se você as pega depois. Bom, faz 20 minutos que o Harry não manda um pedido, Hal respondeu pensando. Diabos, você não podia ficar quieto no seu canto tomando seu café? Não posso usar a máquina sem receber pedidos. Warwick fez que sim, como se o assunto não o interessasse mais. Talvez eu deva dar uma volta para ir ver o Wisconsin lá em cima, disse ele. Aposto 5 contra 1 que ele está lendo uma revista, enquanto a merda se acumula nas caixas de pedidos. Wal não disse nada. Warwick de repente apontou. Ali, ó, está um. Acerta ele, acerta o desgraçado. Hal disparou a lata de Neri que estava segurando com um movimento rápido. O rato, que os observava do alto de um dos sacos de tecido, com seus brilhantes olhos como balas de chumbinho, fugiu com seu guincho débil. Warwick atirou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada, enquanto Hal ia buscar a lata. Eu vim falar outra coisa com você, disse Warwick. Ah, é? É. Semana que vem é a semana do 4 de julho. Hal fez que sim. A fábrica ficaria fechada de segunda a sábado. Semana de folga para os homens com pelo menos um ano de trabalho. Semana de demissão para homens com menos de um ano. Você quer trabalhar? Hal deu de ombros. Fazendo o quê? Nós vamos limpar todo o porão. Ninguém mexe ali há 12 anos. É uma zona. Vamos usar até mangueiras. O comitê do zoneamento da cidade dando uma prensa na diretoria. Warwick olhou firmemente para Hal. Você quer ou não, pô? $2 por hora, o dobro do dia 4. Vamos trabalhar no turno da madrugada, porque é mais fresco. Hal fez os cálculos. Poderia tirar uns 75 paus, descontadas as taxas. Melhor que a jossa alguma que ia ganhar ficando em casa. Tudo bem. Então apresente-se à tinturaria na próxima segunda. Hal ficou olhando enquanto ele retornava à escada. Warwick parou no meio do caminho e se voltou de novo para ele. Você era estudante universitário, não era? Hal fez que sim. Certo, universitário, eu vou lembrar disso. E foi embora. Hal se sentou e acendeu um outro cigarro, segurando uma lata de refrigerante numa das mãos e esperando pelos ratos. Podia imaginar exatamente como seria lá no subsolo. O subporão, na verdade, um andar abaixo da tinturaria. Úmido, escuro, cheio de aranhas e panos podres e limo de rio e ratos. Muitos ratos. Até morcegos, talvez. Os aviadores da família dos roedores. Hal jogou a lata com força. Depois sorriu de leve consigo mesmo ao ouvir o som distante da voz de Warwick, trazida pelos dutos no alto, dando uma dura em Harry Wisconsin. Certo, universitário, eu vou lembrar disso. Parou abruptamente de sorrir e apagou o cigarro. Alguns instantes mais tarde, Wisconsin começou a enviar nylon bruto pelos dutos. E Hal se pôs a trabalhar. E após alguns instantes, os ratos saíram e se sentaram em cima dos sacos da sala comprida, observando-o com seus olhos negros, sem pestanejar. Eles pareciam um júri. Um júri de ratos. 11 da noite, segunda-feira. Havia cerca de 36 homens sentados quando Warwick chegou, usando um jeans velho enfiado dentro de botas de borracha no canto de cano alto. Hal escutara Harry Wisconsin, que era imensamente gordo, imensamente preguiçoso e imensamente melancólico. Vai ser uma zona, disse Wisconsin quando o senhor supervisor entrou. Espere para ver.
Vamos todos voltar para casa mais pretos do que o breu. Muito bem, disse Warwick. Penduramos 60 lâmpadas lá embaixo. Depois, de modo que deve estar claro bastante para vocês verem o que estão fazendo. Vocês aí, apontou ele para um grupo de homens encostados nas bobinas de secagem. Quero que prendam as mangueiras ali, no encanamento principal de água junto da escada. Temos cerca de 70 metros para cada homem, o que deve ser mais do que suficiente. Não banquem os brincalhões mirando num dos colegas, ou vão mandá-lo pro hospital, viu? A pressão tem um baita coice. Alguém vai se machucar, o Witkowski profetizou mal-humorado. Espere para ver. E vocês outros aí? Warwick disse, apontando para o grupo de que Hall e Witkowski fazia parte. Vocês são a turma do lixo dessa noite. Vão aos pares com um carrinho elétrico para cada dupla. Lá tem mobília velha de escritório, tem saco de tecido, pedaço de maquinaria quebrada, é só escolher. Vamos empilhar tudo junto do duto de ventilação na extremidade oeste. Alguém que não saiba como conduzir o carrinho? Ninguém levantou a mão. Os carrinhos elétricos eram engenhocas movidas a bateria, feito caminhões basculantes em miniatura. Depois do uso contínuo, começavam a soltar um fedor nauseante que lembrava a Hall fios em curto-circuito. Muito bem, disse Warwick. Dividimos o subsolo em 2 seções. E lá pela quinta-feira já estará tudo terminado. E na sexta içamos o lixo para fora usando correntes. Ou alguma pergunta? Não havia nenhuma. Hall estudou atentamente o rosto do capataz e teve a súbita premonição de que alguma coisa estranha estava para acontecer. A ideia até lhe agradou. Ele não gostava muito do Warwick. Ótimo, disse Warwick. Vamos começar. 2 da manhã. Terça-feira. Hall estava esgotado e muito cansado de ouvir a ladainha de reclamações e palavrões do Witkowski. Imaginava se adiantaria dar um murro nele. Duvidava, isso só lhe daria mais um motivo para ficar se queixando. Hall sabia que seria difícil, mas aquilo era de matar. Em primeiro lugar, ele não previra o cheiro. O fedor poluído do rio, misturado ao odor de tecido em decomposição, alvenaria apodrecendo, matéria vegetal, e no canto mais distante onde haviam começado, Hall descobriu uma colônia de imensos cogumelos brancos brotando por entre o cimento quebrado. Suas mãos tinham tocado neles quando puxava uma roda dentada enferrujada, e eram curiosamente mornos e fofos ao tato, como a pele de um homem afligido por um edema. As lâmpadas não conseguiam banir a escuridão de 12 anos. Só a faziam recuar um pouco e balançavam um pálido brilho amarelo sobre toda aquela bagunça. O lugar parecia a nave despedaçada de uma igreja profana, com seu teto alto e sua imensa maquinaria descartada, que eles jamais conseguiriam tirar dali. Suas paredes úmidas com manchas de limo amarelado, e o couro atonal, formado pela água das mangueiras, correndo pela rede de canos de esgoto parcialmente entupidos, que ao fim iam se esvaziar no rio, abaixo da cachoeira. E os ratos imensos, que faziam com que os do terceiro andar parecessem anões. Deus sabia o que eles andavam comendo lá embaixo. Derrubavam continuamente tábuas e sacos, revelando enormes ninhos de jornal rasgado, e observavam com nojo atávico, enquanto os filhotes surgiam para dentro das rachaduras, das frestas, e os olhos imensos e cegos devido à escuridão contínua. Vamos parar para um cigarrinho, Witkowski disse. Ele parecia sem fôlego, mas Hall não tinha ideia do motivo, tinha feito o corpo mole a noite inteira. Ainda assim estava mesmo na hora, e no momento estavam fora da vista de qualquer outra pessoa. Tudo bem, ele se apoiou na beirada do carrinho e acendeu um cigarro.
Eu nunca devia ter deixado Warwick me convencer a fazer isso, Witkowski disse melancolicamente. Não é trabalho para um homem. Mas ele ficou uma fera na outra noite quando me pegou sentado na privada no quarto andar, só que de calças. Deus do céu, ele ficou uma fera. Hal não disse nada. Estava pensando em Warwick e nos ratos. Era estranho. Como as duas coisas pareciam ter a ver, sabe? Os ratos aparentemente tinham esquecido tudo a respeito dos homens em sua longa estada debaixo da fábrica. Eram atrevidos e praticamente não tinham medo. Um deles sentara-se nas pernas traseiras como um esquilo até que Hal chegasse a ponto de o chutar. Então se lançara sobre a sua bota, mordendo o couro, centenas, talvez milhares. Ele se perguntava quantas variedades de doenças carregavam consigo naquele buraco escuro. E Warwick? Alguma coisa nele? Eu preciso do dinheiro, Witkowski disse. Mas Jesus Cristo, cara, isso não é trabalho para um homem. Esses ratos... Ele olhou ao redor apreensivo. É quase como se pudessem pensar. Já imaginou como seria se a gente fosse pequeno e eles fossem grandes? Ah, cala a boca, Hal disse. Witkowski olhou para ele magoado. Olha, me desculpa, cara, e deixou a frase morrer. Jesus, esse lugar fede, exclamou. Isso aqui não é trabalho para um homem. Uma aranha subiu pela lateral do carrinho e escalou seu braço. Ele espantou-a com um barulho engasgado de nojo. Vamos lá, Hal disse, tragando seu cigarro. Quanto mais rápido, mais cedo a gente acaba. Eu acho que sim, Witkowski disse num tom miserável. Eu acho que sim. 4 da manhã na terça-feira. Hora do lanche. Hal e Witkowski estavam sentados com 3 ou 4 outros homens, comendo seus sanduíches com mãos pretas que nem mesmo o detergente industrial conseguira limpar. Hal comia olhando para o pequeno escritório envidraçado do capataz. Warwick estava tomando café e comendo hambúrgueres frios com grande satisfação. Ray Hubson teve que ir embora, Charlie Brochu disse. Ele vomitou? Alguém perguntou. Eu quase. Não, o Ray teria que comer merda de vaca para vomitar. Um rato que mordeu ele. Hal desviou pensativamente o olhar que antes examinava Warwick. É mesmo? O Brochu disse, balançando a cabeça. Eu estava fazendo dupla com ele e foi a coisa mais medonha que eu já vi na minha vida, cara. Saltou de um buraco, numa daquelas sacas velhas de tecido, e devia ter o tamanho de um gato. Agarrou a mão dele e começou a roer, cara. Jesus, um dos homens disse, ficando verde de nojo. Brochu disse. O Ray gritou como uma mulher e eu não o culpo. Sangrava como um porco e você acha que a coisa largava a mão dele? Não, senhor. Tive que bater nela umas 3 ou 4 vezes com a tábua para que largasse. O Ray quase endoidou. Pisou no rato até que ele não passasse de uma bola de pelo. Foi a coisa mais medonha que eu já vi na minha vida. O Warwick pôs um curativo nele e mandou ele para casa. Disse para ir no médico amanhã. Grande coisa vindo daquele safado, alguém disse. Como se tivesse ouvido, Warwick ficou de pé no escritório. Se esticou e foi até a porta. Hora de voltar para o trabalho, cambada! Os homens ficaram de pé devagar, gastando o maior tempo possível para guardar as marmitas, pegar bebidas geladas, comprar doces. E então começaram a descer. E as solas dos sapatos ressoando desanimadamente na malha de aço dos degraus da escada. Warwick passou por Hal, dando-lhe um tapinha no ombro. Como é que tá indo, universitário? Não esperou pela resposta. Vamos lá, Hal disse pacientemente ao Witkowski que estava amarrando o sapato. E então desceram. 7 da manhã, terça-feira.
Hall e Witkowski saíram juntos. Hall tinha a impressão de ter algum modo herdado o gordo polaco. Witkowski estava sujo de um jeito quase cômico, e o seu rosto redondo abatido como de um garotinho que acabasse de ter levado uma surra do valentão da cidade. Não houve nenhuma das brincadeiras rudes usuais por parte dos outros homens. As puxadas de camisa, as piadinhas sobre quem estava aquecendo a mulher do Tony entre 1 e 4 da manhã, nada além do silêncio e um ocasional som de picarrear, quando alguém cuspia no chão sujo. "Quer uma carona?" Witkowski perguntou hesitante. Obrigado." Eles não conversavam enquanto seguiam por Mill Street e atravessaram a ponte. Só trocaram palavras rápidas quando Witkowski deixou-o em frente ao seu apartamento. Hall foi direto para o chuveiro, ainda pensando no Warwick, tentando descobrir o que havia no senhor supervisor capaz de atraí-lo, capaz de deixá-lo com aquela impressão de que, de algum modo, estavam agora unidos. Dormiu assim, que a cabeça encostou no travesseiro, mas o seu sono foi entrecortado e inquieto. Claro. No que ele sonhou? Com ratos. 1 da manhã, quarta-feira. Usar as mangueiras era melhor. Não podiam entrar até que o pessoal do lixo tivesse terminado uma sessão. E com bastante frequência terminaram de usar as mangueiras antes que a próxima sessão estivesse pronta. O que significava tempo para um cigarro. Hall manejava o esguicho de uma das longas mangueiras, e o Witkowski andava para cima e para baixo desenrolando o pedaço da mangueira, ligando e desligando a água, removendo obstruções. Warwick estava com o pavio curto esse dia, porque o trabalho caminhava devagar e jamais terminariam na quinta-feira pelo andar da carruagem. Agora trabalhavam no meio de uma bagunça dos diabos, formada por um equipamento de escritório do século XIX, que tinha sido empilhado num canto. Escrivaninhas de tampo corrediço despedaçadas, livros razões embolorados, resmas de faturas, cadeiras com assentos quebrados. E era isso o paraíso dos ratos. Dezenas deles guinchavam e corriam pelas escuras e desordenadas passagens que cortavam a pilha, e depois que 2 homens foram mordidos, os outros se recusaram a trabalhar até que Warwick mandasse alguém lá em cima, a fim de pegar grossas luvas de borracha. Aquelas do tipo normalmente reservado para o pessoal da tinturaria, que tinha que trabalhar com ácidos. Hall e Witkowski estavam esperando para entrar com suas mangueiras quando um sujeito ruivo, quase sem pescoço, chamado Carmichael, começou a xingar aos berros. E ele xingava, e recuava, e batia no peito com as mãos enluvadas. Um rato imenso, com pelo raiado de cinza, e olhos cheios e brilhantes. Tinha mordido sua camisa e estava pendurado lá, guinchando e chutando a barriga do Carmichael com suas patas traseiras. Carmichael finalmente conseguiu soltar o bicho para longe, mas a sua camisa ficou um buraco imenso e um fiapo de sangue escorria de uma ferida acima do mamilo. A raiva desapareceu do seu rosto. Então ele se virou, com ânsias de vômito. Hall ligou a mangueira na direção do rato, que era velho e se mexia devagar. Um pedaço da camisa de Carmichael ainda ficou preso entre os dentes do bicho. A pressão extraordinária atirou-o para trás, de encontro à parede, contra a qual ele se chocou inerte. Warwick apareceu, e um sorriso estranho e forçado apareceu também no seu rosto. Bateu no ombro de Hall. Bem melhor do que jogar latas nos danadinhos, não é não, universitário? E que danadinho, disse o Witkowski. Esse tem uns 30 centímetros. Vira essa mangueira para lá, o Warwick apontou para o monte de mobília. Vocês aí, sai da frente. Com prazer, alguém murmurou. Carmichael avançou na direção de Warwick.
e o seu rosto tinha algo de retorcido. Tinha raiva. Eu vou receber alguma compensação por isso, vou! Claro, Warwick disse sorrindo. Você foi mordido no peitinho. Saia da frente antes que a água te derrube. Hal apontou o bocal e liberou o fluxo, que atingiu o alvo com uma explosão branca de água, derrubando uma escrivaninha e reduzindo 2 cadeiras alascas de madeira. Ratos correram para todos os lados, maiores do que qualquer um que Hal jamais tivesse visto. Podiam ouvir homens gritando de asco e de horror enquanto eles fugiam. Coisas com os olhos imensos. Coisas com os corpos lustrosos e carnudos. Já viu um rato grande? Horrível. Cinza. Odioso. Viu de relance um que parecia tão grande quanto um cachorrinho saudável de 6 semanas. Continuou até que não conseguisse ver mais nada. E então desligou a água. Muito bem, gritou Warwick. Vamos em frente. Eu não fui contratado como exterminador. Psy Ibserson gritou em tom de revolta. Hal bebera algumas com ele na semana anterior. Era um sujeito jovem e usava um boné de beisebol sujo de fuligem e uma camiseta de malha. Foi você, Ipeston? Perguntou Warwick afavelmente. Ipeston pareceu um pouco inseguro, mas deu um passo à frente. Fui eu, chefe. Eu não quero mais saber desses ratos, não. Eu fui contratado para fazer limpeza, não para correr o risco de pegar raiva ou febre tifoide ou algo do tipo. Talvez seja melhor você não contar mais comigo. Ouviu-se um murmúrio de concordância por parte dos outros. Wiskolski deu uma olhada rápida para Hal, que estava, porém, examinando o bocal da mangueira em suas mãos. O buraco era como de uma 45. Uma .45 e provavelmente poderia arremessar um homem a uns 6 metros de distância. Você está dizendo que quer bater o ponto, Sai? Eu estou pensando nisso, Ipestone disse. Warwick fez que sim. Tudo bem. Você e quem mais quiser. Mas esse lance aqui não é sindicalizado não, viu? E nem nunca foi. Se você bateu o ponto, não volta nunca mais. E eu mesmo vou garantir que não. Pô, como você é um sujeito bacana, murmurou Hal. Warwick virou-se. Disse alguma coisa, universitário? Hal encarou-o com calma. Eu só tô limpando a garganta, seu supervisor. Warwick sorriu. Alguma coisa está te desagradando? Hal não disse nada. Muito bem, então vamos em frente, gritou Warwick. Voltemos ao trabalho. 2 da manhã, quinta-feira. Hal e Wikolski estavam trabalhando com os carrinhos elétricos outra vez recolhendo lixo. E a pilha junto ao conduto de ar a oeste ganhara proporções assustadoras, mas eles ainda não tinham dado nem conta da metade. Feliz 4 de julho, Wikolski disse quando pararam para um cigarro. Estavam trabalhando perto da parede ao norte, longe da escada, e a luz era extremamente fraca, e a acústica fazia com que os outros homens parecessem estar a quilômetros de distância. Obrigado, Hal tragou o cigarro. Eu não vi muitos ratos essa noite. Ninguém viu, Wikolski disse. Talvez eles agora estejam mais espertos. Estavam de pé no final de um beco maluco, em zigue-zague, formado por pilhas de antigos livros Razões e Fatura, sacos de tecidos mofados e 2 vultos gigantescos e chatos de antigos teares. Bah, o Wikolski disse cuspindo. Esse Warwick... Viu? Para onde você acha que foram todos esses ratos? Perguntou Hal quase que para si mesmo. Eles não entraram nas paredes. Ele olhou para o reboco úmido que se desfazia em torno das imensas pedras dos alicerces. Eles iriam se afogar. O rio saturou tudo.
Alguma coisa preta, batendo as asas, subitamente mergulhou em direção a eles. Wikowski deu um grito e colocou as mãos em cima da cabeça. Um morcego, Wall disse, observando o bicho, enquanto Wikowski se endireitava. Um morcego, gritou Wikowski. O que um morcego está fazendo no porão? Teoricamente eles deviam ficar nas árvores ou debaixo das calhas e era um dos grandes, Hal disse em voz baixa. O que é um morcego senão um rato com asas? Jesus, Wikowski disse. Como é que ele entrou? Talvez da mesma forma como os ratos saíram. O que está acontecendo aí? Warwick gritou de algum lugar atrás deles. Onde vocês estão? Não esquenta, chefe, Hal disse em voz baixa. Seus olhos brilhavam no escuro. Foi vocês, o universitário? Perguntou Warwick. Pelo som parecia estar mais perto. Está tudo bem, Hal gritou. Só dei uma canelada. A risada curta de Warwick, como um latido. Quero uma medalha por isso, universitário. Wikowski olhou para Hal. Por que você disse isso? Olha isso aí. Hal se ajoelhou e acendeu um fósforo. Havia um quadrado no meio do cimento úmido que se desfazia. Bate aqui. Wikowski obedeceu. É madeira. Hal fez que sim. É a parte de cima de um suporte. Eu já vi outras aqui. Há um outro nível debaixo dessa parte do subsolo. Meu Deus! Wikowski disse, totalmente enojado. 3:30 da manhã na quinta-feira. Estavam na extremidade que ficava a nordeste, e Peston e Brocho atrás deles com uma das mangueiras de alta pressão, quando Hal parou e apontou para o chão. Eu achei que a gente fosse encontrar isso aqui. Havia um alçapão de madeira com uma cavilha antiga de ferro presa perto do centro. Ele voltou para junto do Ipeston e disse: "Desligue isso 1 minuto." E quando o fluxo de água da mangueira foi reduzido a um gotejar, sua voz transformou-se num grito. Ei! Warwick! Melhor vir aqui um instante." Warwick apareceu, chapinhando na água, olhando para Hal com o mesmo sorriso duro nos olhos. "O seu sapato desamarrou, universitário?" "Olha aqui," Hal disse, batendo o pé no alçapão. "O subporão." "E daí?" Warwick perguntou. "Ainda não está na hora do descanso, universi..." "É para lá que estão os seus ratos," Hal disse. "Estão se multiplicando lá embaixo." Wikowski e eu chegamos a ver até um morcego mais cedo. Alguns dos outros homens tinham se reunido ao redor deles e estavam olhando para o alçapão. "Não importa," Warwick disse. "O trabalho era no porão e não no..." "Você vai precisar mais ou menos de uns 20 exterminadores e dos treinados," continuou Hal. "E vai custar uma bela grana de direção." "Que pena." Alguém riu. "É ruim, hein?" Warwick olhou para Hal como se ele fosse um inseto debaixo de uma lupa. Você é mesmo um caso sério, viu?" Ele disse, parecendo fascinado. "Acha mesmo que eu dou a mínima para quantos ratos tem lá embaixo?" "Bom, eu estive na biblioteca hoje à tarde e ontem," Hal disse. "Foi ótimo você ficar a toda hora me lembrando que eu era um universitário. Eu li as normas do zoneamento da cidade, Warwick. Foram estabelecidas em 1911, antes que essa fábrica ficasse grande o suficiente para subornar a junta de zoneamento. E sabe o que eu descobri?" Os olhos do Warwick estavam frios. "Cai fora, universitário, você está despedido." "Então, eu descobri," continuou como se não tivesse ouvido. "Descobri que há uma lei de zoneamento em Gatesfell sobre animais nocivos. Isso se escreve com N-O-C-I-V-O-S. Nocivos, caso você não saiba. E significa animais portadores de doenças como morcego, gambá, cachorro sem licença e ratos. Sobretudo ratos. Os ratos são mencionados 14 vezes em 2 parágrafos, senhor supervisor.
Então é bom colocar na sua cabeça que no minuto em que eu bater meu ponto, eu vou direto ao comissário municipal, seu supervisor, para dizer qual é a situação por aqui. Ele fez uma pausa, saboreando a expressão cheia de raiva no rosto de Warwick. Eu acho que ele e o comitê da cidade juntos podemos fazer com que uma injunção seja aplicada por aqui. Vocês vão ficar fechados durante um bom tempo, um tempo bem maior do que apenas o sábado, seu supervisor. E eu tenho uma boa ideia do que o seu chefe vai dizer quando aparecer. Eu espero que o seu seguro-desemprego esteja em dia, Warwick. As mãos de Warwick se fecharam como se fossem garras. Seu moleque de uma figa, eu devia... Ele olhou para baixo na direção do alçapão. E subitamente o seu sorriso reapareceu. Considere-se contratado outra vez, universitário. Eu achei que você acabaria vendo a luz. Warwick fez que sim, o mesmo riso estranho no rosto. Você é tão esperto, eu acho que talvez devesse ir lá embaixo, Hal. Assim a gente teria alguém com educação superior para nos dar uma opinião instruída. Você e o Wikonski aí. Eu não, o Wikonski reclamou. O Warwick olhou para ele. Você o quê, ô? O Wikonski calou a boca. Ótimo, então, disse Hal alegremente. Vamos precisar de 3 lanternas. Acho que vi uma lanterna cheia daquelas que usam 6 pilhas no escritório principal, não vi? Quer levar mais alguém com você? O Warwick perguntou, apontando para os demais. Claro, escolha o seu homem. Escolho? Você, Hal disse gentilmente. A estranha expressão voltara ao seu rosto. Afinal, devemos ter um representante da direção, não acha? Para caso do Wikonski e eu não vermos tantos ratos assim lá embaixo. Alguém parecia ser o Whipperston, Rio Alto. Warwick olhou para os homens atentamente. Eles baixaram os olhos para a ponta dos sapatos. E finalmente ele apontou para o Broxo. Broxo, vá até o escritório e traz 3 lanternas. Diz pro vigia que eu falei para ele te deixar entrar. E como foi que você me meteu nisso? Wikonski resmungou pro Hal. Sabe que eu odeio esses... não fui eu, disse ele. E olhou para o Warwick. Warwick olhou de volta e ambos sustentaram o olhar. 4 da manhã, quinta-feira. Broxo voltou com as lanternas. Deu uma para Hal, uma para Wikonski e uma para Warwick. Ibson, dá uma mangueira para Wikonski. Ibson obedeceu. O bocal tremeu de leve entre as mãos do polonês. Muito bem, disse Warwick para Wikonski. Você vai no meio. E se tiver rato, isso é para eles. Claro, Hal pensou. Se houver ratos, Warwick não vai vê-los. E nem Wikonski. Depois que encontrar uma nota de 10 a mais no envelope com seu pagamento. Warwick apontou para os 2 homens. Levantem! Um deles se curvou sobre a cavilha e puxou. E por um instante Hal duvidou que ela fosse ceder. Mas então ela se abriu com um puxão, dando um estalo esquisito, como um rangido. O outro homem colocou os dedos na parte de baixo para ajudar a puxar, e então recuou com um grito. Suas mãos estavam cobertas de imensos besouros negros e cegos, e com um grunhido convulso, o homem com a cavilha puxou para trás o alçapão e o deixou cair. A parte de baixo estava preta com um fulgo estranho que Hal nunca tinha visto antes, e os besouros caíram dentro da escuridão lá embaixo, ou saíram correndo pelo chão onde foram esmagados. Olha, Hal disse, havia uma tranca enferrujada na parte de baixo, agora quebrada. Mas isso não devia estar na parte de baixo, Warwick disse. Devia estar na parte de cima porque... Por uma porção de razões, Hal disse. Talvez para que nada deste lado conseguisse abrir. Pelo menos quando a tranca estava nova. Talvez para que nada deste lado conseguisse subir. Mas quem trancou? Wikonski perguntou. Hal disse, num tom de deboche, olhando para Warwick. Um mistério. Escutem, sussurrou o Broxo.
Ah, meu Deus! Witkowski choramingou. Eu não vou lá para baixo. Era um ruído suave, sabe? Quase que de expectativa. Os movimentos rápidos e os passos de milhares de patas, os guinchos dos ratos. E talvez sejam rãs, Warwick disse. Hal sorriu. Warwick iluminou lá embaixo. Um lance pouco firme de degraus de madeira conduzia até as pedras negras do piso do andar inferior. E não havia nenhum único rato à vista. Essa escada não vai suportar o nosso peso, Warwick disse em tom decisivo. Brocho deu 2 passos para frente e pulou no primeiro degrau, para baixo e para cima. Ela estalou, mas não mostrou sinais de que fosse ceder. Eu não pedi para você fazer isso, Warwick disse. Mas você não estava lá quando aquele rato mordeu o Ray, disse Brocho suavemente. Vamos lá, disse Hal. Warwick lançou um último e sardônico olhar ao redor do círculo de homens e depois andou até a beirada com Hal. Witkowski se colocou relutante entre os dois. Desceram um de cada vez. Hal, depois Witkowski e depois Warwick. E os fachos de luz de suas lanternas dançavam sobre o chão, que era irregular, e ondulava em centenas de colinas e vales inconstantes. A mangueira vinha se arrastando pesadamente atrás deles, como uma serpente desajeitada. E quando chegaram lá embaixo, Warwick iluminou os arredores com a lanterna, e viram algumas caixas apodrecendo, alguns barris, pouca coisa além disso. A água do rio que se infiltrara estava acumulada em poças que chegavam à altura do tornozelo em suas botas. Eu não estou mais ouvindo os bichos, Witkowski disse. Caminharam devagar para longe do alçapão, arrastando os pés pelo limo. Hal fez uma pausa e iluminou uma imensa caixa de madeira com letras brancas escritas. Elias Varley, 1841, leu. A fábrica já existia nessa época? Não, Warwick disse. Só foi construída em 1897, mas que diferença isso faz? Hal não respondeu. Voltaram a avançar. O andar abaixo do porão era maior do que deveria ser, aparentemente. E o fedor era intenso. Um cheiro de decomposição e podridão de coisas enterradas. E o único som, ainda, era o gotejar suave da água, como que dentro de uma caverna. O que é aquilo? Hal perguntou, apontando a lanterna para uma saliência no concreto que se introduzia talvez por meio de meio metro de um porão. Para além dela, a escuridão continuava, e Hal teve a impressão de ouvir ruídos lá em cima, curiosamente furtivos. Warwick espiou. Não pode ser isso. A parede externa da fábrica, não é? E lá em cima? Eu vou voltar, Warwick disse, virando-se subitamente. Hal agarrou-o bruscamente pelo pescoço. Você não vai a lugar nenhum, seu supervisor. Warwick levantou os olhos para ele, e seu sorriso de cólera cortando a escuridão. Você é doido, universitário, não é verdade? É um doido varrido. Você não deveria provocar as pessoas, amigo. Continua andando. Witkowski gemeu. Hal, me dá isso aqui. Hal apanhou a mangueira. Soltou o pescoço de Warwick e apontou a mangueira para sua cabeça. Witkowski se virou abruptamente e saiu correndo na direção do alçapão. Hal sequer se voltou. Você primeiro, seu supervisor. Warwick deu um passo para frente, caminhando sobre o local onde a fábrica terminava. Acima deles, Hal iluminou os arredores com uma lanterna e sentiu uma satisfação gelada, uma premonição confirmada. Os ratos tinham fechado o cerco em torno deles, silenciosos como a morte. Eram uma multidão, fileira sobre fileira. Milhares de olhos fitavam-no também, com uma expressão ávida. Em fileiras até a parede, alguns chegando à altura de uma canela, da canela de um homem. Warwick viu-os um instante mais tarde e parou por completo.
Eles estão por toda parte ao nosso redor, universitário. Sua voz ainda estava calma, ainda sob controle, mas tinha um tom de inquietude. Isso mesmo, Hal disse. Continua andando. Seguiram adiante, arrastando a mangueira atrás de si. Hal olhou para trás uma vez e viu que os ratos tinham fechado a passagem atrás dele e estavam roendo a mangueira de lona grossa. Um levantou a cabeça e pareceu quase rir maldosamente em sua direção antes de baixá-la outra vez. Agora também podiam ver os morcegos. Estavam empoleirados no teto mal acabado, imensos, do tamanho de corvos ou gralhas. Oh, olha, Warwick, iluminando com a lanterna um local de cerca de 1,5 metro adiante. Um crânio, verde e mofo, ria para eles. E mais adiante, Hal podia ver um cúbito, um osso pélvico, parte de uma caixa torácica. Continua andando, Hal disse. Sentiu alguma coisa estourando em seu interior. Alguma coisa ensandecida de tons escuros. Você vai ceder antes de mim, seu supervisor. É o que eu peço a Deus. Deixaram os ossos para trás. Os ratos não estavam se aproximando deles. A distância parecia constante. Adiante, Hal viu um deles atravessar o seu caminho. As sombras o esconderam, mas ele viu rapidamente uma cauda cor-de-rosa contorcendo-se, grossa como fio de telefone. E adiante o piso se elevava bastante, depois se afundava. Hal podia ouvir um som como um farfalhar. Um som forte. Talvez alguma coisa que nenhum homem vivo jamais tivesse visto. Ocorreu a Hal, que talvez estivesse procurando por alguma coisa como aquela ao longo de todos aqueles dias de loucas andanças. Os ratos se moviam, arrastando-se no chão e forçando-os a seguir em frente. Olha, Warwick disse friamente. Hal viu. Algo tinha acontecido com os ratos ali. Algum tipo de, sei lá, mutação hedionda que jamais teria podido sobreviver sobre o sol. A natureza teria proibido. Mas ali embaixo, a natureza assumira um outro rosto. E esse rosto era medonho. Os ratos eram gigantes. Alguns chegavam a ter quase 1 metro de altura. E suas patas traseiras tinham desaparecido. E eles eram cegos como toupeiras, como seus primos voadores. Arrastavam-se para frente com uma ânsia pavorosa. Warwick se virou. Encarou Hal. Um sorriso mantido por pura força de vontade. Hal realmente tinha de admirá-lo. Não podemos continuar, Hal. Você tem que reconhecer isso. Os ratos têm negócios para tratar com você, eu acho, seu supervisor, Hal disse. O autocontrole de Warwick titubeou. Por favor, ele disse. Por favor. Hal sorriu. Continua andando, cara. Warwick olhava por cima de seu ombro. Eles estão roendo a mangueira. Quando conseguirem, jamais voltaremos. Eu sei. Continua andando. Você é louco. Um rato passou por cima do sapato de Warwick e ele deu um grito. Hal sorriu e fez um gesto com a lanterna. Estavam em toda parte ao redor deles. O mais próximo a menos de 0,5 metro de distância. Warwick começou a andar outra vez e os ratos recuaram. Chegaram ao topo daquela subida em miniatura e olharam para baixo. Warwick chegou ao alto primeiro, e Hal viu seu rosto ficar branco feito com papel. A saliva escorria pelo seu queixo. Ah, meu Deus, meu Jesus Cristo! E ele se virou para correr. E Hal abriu o bocal da mangueira. E o fluxo de água em alta pressão atingiu Warwick bem no peito, arremessando-o para fora do alcance de sua visão.
E aí ouviu-se um grito longo que se elevava acima do som da água. Sons de alguém se debatendo. Oh, Hal! Oh, Hal! Grunhidos. Um imenso e tenebroso grunhido que pareceu ocupar o espaço inteiro. Hal! Pelo amor de Deus! Um repentino som úmido de algo se rasgando. Um outro grito, mais fraco. E alguma coisa imensa se movia e se virava. Hal ouviu distintamente o estalo úmido que um osso faz ao quebrar-se. Um rato sem patas, criado por alguma forma degenerada de sonar, investiu contra ele mordendo. E o seu corpo era flácido e quente. E Hal, quase ausente, ligou a mangueira em sua direção, atirando-o para longe. A mangueira agora já não tinha tanta pressão. Hal andou até o topo da colina molhada e olhou para baixo. E o rato ocupava toda a vala na outra extremidade daquela tumba podre. Era uma forma imensa e cinzenta, pulsante, sem olhos, completamente sem pernas. E quando a luz da lanterna de Hal o atingiu, soltou um guincho hediondo. Ah, como ele gritou! A rainha deles, então, a Magna Mother. Uma criatura imensa e sem nome, cuja prole talvez um dia desenvolvesse asas. Parecia maior do que o que restava do Warwick, mas isso provavelmente era só uma ilusão. Era o choque de ver um rato do tamanho de um bezerro. Adeus, Warwick, disse Hal. A ratazana se curvou possessivamente sobre o senhor supervisor, rasgando um dos seus braços pendentes. Hal se virou e começou rapidamente a fazer o caminho de volta, detendo os ratos com sua mangueira, e cuja potência diminuía cada vez mais. Alguns conseguiram passar e atacaram suas pernas acima da altura das botas, investindo com mordidas. Um ficou dependurado obstinadamente na sua coxa, rasgando o tecido de suas calças de veludo cotelê. E com um soco, Hal atirou-o para longe. Tinha atravessado quase 3/4 do caminho de volta, quando o farfalhar gigante encheu a escuridão. Olhou para cima, e o imenso vulto voador bateu contra o seu rosto. Os morcegos mutantes ainda não tinham perdido a cauda. O bicho enroscou a sua no pescoço de Hal com um abominável anel que apertava enquanto seus dentes buscavam o ponto macio logo abaixo. Retorcia-se e batia as asas membranosas, agarrando-se aos farrapos de sua camisa para se apoiar. Hal ergueu às cegas o bocal da mangueira e bateu com ela no corpo mole, repetidas vezes. O morcego caiu e Hal pisoteou, quase inconsciente do fato de que estava gritando. Os ratos corriam como uma onda sob seus pés, subindo por suas pernas. Ele começou a correr, titubeante, sacudindo alguns para longe. Os outros mordiam sua barriga, seu peito. Um correu para cima de seu ombro e enfiou o focinho farejante em sua orelha. Hal colidiu com o segundo morcego, que se empoleirou em sua cabeça por um momento, guinchando, e depois arrancou um pedaço do seu escalpo. Ele sentiu o seu corpo ficar entorpecido. Seus ouvidos foram inundados pelos guinchos e gritos de inúmeros ratos. Fez um último esforço para escapar. Tropeçou em corpos peludos e caiu de joelhos. E começou a rir. Uma risada alta e estridente. 5 da manhã, quinta-feira. É melhor ir alguém lá embaixo, disse Broxo hesitante. Eu não, Ikonski sussurrou. Eu não. Você não, seu frouxo, disse Hipeston com desprezo. Bem, vamos lá, Brogan disse, apanhando outra mangueira. Eu, Hipeston, Dangerfield e o Nadal. E o Stevenson, subam ao escritório e tragam mais algumas lanternas. E Peston olhou para a escuridão lá embaixo pensativo.
É, talvez eles tenham parado para fumar um cigarro, disse. Uns poucos ratinhos, que diabos? Stevenson voltou com as lanternas. Alguns instantes depois, começaram a descer. Fim do conto. Muito bem, estamos aqui com um conto de Stephen King. Para alguns é um gênio do terror, do horror. Para mim é uma leitura de entretenimento, porque, gente, é bem legal Stephen King. Tem contos aqui que eu acho incríveis, como o Milharal lá, dos Crianças do Milharal, o 1408. 1408 é incrível, mas na maioria a linguagem é muito simplesinha, né, gente? Eu achei bacana esse. Dá uma claustrofobia, dá um... Quem tem a ratofobia aí, eu não sei qual é o nome do horror de rato. Meu irmão, um abraço ao meu irmão, que ele é ratofóbico. E ele nunca ouviria um conto desse. Mas... mais um conto de ratos aqui no canal. Nós já temos o Ratos na Parede do Lovecraft, que mas o terrível mesmo de ratos é o Ratos de Cemitério. Joga aí, Ratos Conta um Conto. É do Henry Kuttner. Esse é horrível, terrível esse conto. Ratos de Cemitério. Esse também é bem agoniante, né? Então, mais um pra lista, mais um pro Outubro do Terror. Pra quem... Gente, vocês não têm noção. Eu acho que um dos maiores medos que as pessoas têm... Tava vendo até uma reportagem esses dias, né? Sobre os maiores medos que as pessoas têm. Muitos têm medo de palhaço, e aí eu acho... muito triste isso, porque eu acho os palhacinhos muito bonitinhos. Claro, tem aqueles palhaços muito mal caracterizados, né? Que ficam acabam estragando, né? A nossa magia. Mas eu adoro ir no circo ver palhaço rir. Então, maiores medos aqui, deixa eu ver. 7º lugar, claustrofobia, medo de lugares fechados. E aí esse conto trabalha muito bem. Medo do escuro. E esse conto também junta o escuro e o lugar fechado. Medo de insetos. E aí eu acho que cabe o mamífero aí, o ratinho, né? Medo de sangue. Tem gente que até desmaia, né? Medo de altura, eu morro de medo de altura, vocês não têm ideia. Você subir num prédio assim, chegar perto do parapeito, olhar lá para baixo, já dá uma... Medo de falar em público, esse eu não tenho, mas tem muita gente que... Tinha uma amiga minha na faculdade que ela travava, nossa senhora. Ela saía correndo da sala no dia do seminário. E medo da morte. Um dos maiores medos do ser humano... é o medo daquilo que sempre virá, o medo da morte. Então, é isso, né? Vamos ver aqui se tem mais fobia social. Tem pessoas que têm medo de muita gente junto. Medo de altura, medo de cobra, aranha, rato. Ok. Medo de lugar fechado, medo de voar. Para algumas pessoas pegar avião. Então, ó, você que é novo escritor, tudo bem com você? Mas olha lá, você que está escrevendo, você pode trabalhar esses medos também nos seus contos, né? Medo de voar. Tem o terror a 18 mil pés, é isso? Ou 22 mil pés? Do Richard Matheson, que é incrível esse conto. Tem no canal aqui também. Medo do escuro, medo de contrair doenças, medo de sangue, medo de tempestade. Isso aí é horrível também, né? A cada trovão que cai, né? E o medo de morrer. É isso. Ó, um prato cheio para quem é escritor. Eu trabalhei aqui o medo de ratos, que é um ser... Gente, olha, aqui em casa não tem ratos, porque tem muito gato na vizinhança, né? Então nunca vi nenhum rato aqui, graças a Deus. Mas tem lugares que é cada ratão que se
E eles te pegam no momento ali de surpresa, não é verdade? Nas escolas que eu dou aula em escola pública, né? Então é mais sucateado que... Tem mais rato que no cemitério, né? Então, vai ter um capítulo da Encruzilhada das Almas que eu estou terminando de escrever a primeira parte dela, porque ela ficou muito grande, que fala também desse terror só que é um ser muito parecido com um rato, mas ele não é exatamente um rato. E ele habita os cemitérios. E vocês terão a oportunidade de ouvir na Encruzilhada. Gostei do conto, eu acho uma linguagem gostosa de ler do Stephen King, bem simplesinha, como já foram outras aqui, o que não tira Gente, nem todo mundo precisa ser um Dostoiévski, um Machado de Assis, um Guimarães Rosa. A literatura, ela serve muitas vezes para traçar ensinamentos gigantescos que vão mudar a humanidade, e outras vezes vai servir apenas como um entretenimento, uma companhia. Você não sabe o que é uma pessoa estar com um dia ruim, um dia péssimo, tá sozinha, tá melancólica. Liga o áudio para ouvir e se desliga do mundo exterior. E ali vai ter um amigo que vai conversar com ela no áudio, né? Ela vai ouvir a história. Ou às vezes a pessoa só quer chegar em casa, pôr o celular no seu audiobook e lavar a louça com calma, e lava a louça até mais devagar ali para esperar a história acabar, não é verdade? Comigo é no trânsito. Quando eu estou ouvindo, é claro que eu não ouço os meus contos, né? De vez em quando. Às vezes faz muito tempo que eu já li a história, tô com saudade dela, quero ouvir de novo, eu baixo para ouvir no celular, mas, no carro, dirigindo, né? Mas na maioria das vezes eu coloco audiolivros de outras pessoas, né? Que é bem difícil de achar. E vou ouvindo com calma. Esses dias eu baixei os 100 Anos de Solidão, e o narrador é tão maravilhoso, ele tem um estilo totalmente diferente do meu. E isso que é legal, que ele não tem música de fundo, não tem interpretação, como eu faço, né? Não muda a voz, e te transmite uma calma, que você vai dirigindo até mais calmo. Você ia ultrapassar o carro ali, principalmente aqui em São Paulo, é uma loucura para chegar cedo, e você, não, deixa quieto, eu vou ouvindo uma historinha, né? E às vezes é uma grande história, né? Prêmio Nobel da Literatura, chamar 100 Anos de Solidão de historinha é brincadeira, né? Já tinha lido o livro e queria ouvir, né? E eu achei o máximo. Então é isso, pessoal. Baixei também outras histórias para ouvir, mas ultimamente eu estou mais ouvindo o bom e velho rock and roll, não é verdade? Que me anima para dar aula, para eu chegar na sala de aula com a corda toda, com a pilha a tomada no 220. É isso aí, um grande abraço a todos vocês e fiquem aí com os ratinhos. Atenção, feche a janela, o ratinho vai entrar.